Vamos lá? Nós estávamos falando do sétimo dia, então nós vimos aqui no sétimo dia a lei universal de descanso que nos traz o livro dos Espíritos, a codificação de maneira tão brilhante e até mesmo aqui mais uma vez esse germe de ciência, filosofia e religião, quando a gente vê o descanso da Terra e através do desenvolvimento da ciência, do conhecimento humano, a gente vai entender e passar a dominar toda a obra da criação. Isso é interessante, que o homem mesmo, ele só é criado no sexto dia em função da capacidade de dominar a natureza. Então vamos seguir agora. Vayetzer Adonai Elohim et Adam afar min ha'adamah vayfach beifor nefesh chaya vehi Adam nefesh chaya. Deus formou o homem do pó da terra, do solo, e soprou em suas narinas um sopro divino, de vida. O homem tornou-se criatura viva. Como nós dizemos, Adonai Elohim, nós já falamos um pouquinho desse versículo, onde nós temos justiça e misericórdia, que a gente vai entender pelo processo de reencarnação, como se dá a justiça e a misericórdia dentro da doutrina dos Espíritos, mas tem um ponto, alguns pontos bem interessantes. Se a gente anotar aqui, deixa eu ver se eu acho, essa palavra, Vayetzer, o hebraico se lê da direita para a esquerda, certo, gente? E nós vemos aí depois dessa letra, que é um tracinho, que tem dois tracinhos bem pequenininhos, Yud, Yud, letra Yud, tá? 2 dos 72 nomes de Deus nós já vimos. Aqui nós vemos repetida essa letra. No hebraico não se escreve Vayetzer com duas letras Yud. Seria um erro? Seria um erro? Não. Yud Yud forma mais uma vez um nome de Deus. Mais um dos 72 nomes de Deus. Vayetzer desenhou. No planejamento do homem, o texto já nos diz que Deus estaria se manifestando nele mesmo antes da criação. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos, aonde está escrita a lei de Deus na consciência. É isso que vem nos trazer esse versículo. Mas um dos outros pontos interessantes é que toda a obra da criação, ela é feita, entre aspas, Deus não fala, Deus não tem mãos, Deus não sopra, mas dentro dessa linguagem simbólica, para que o povo pudesse entender, nós veremos que ele é escrito 9 vezes, e Deus criou a luz, Vayomer Elohim, por Deus separou as águas de cima das águas de baixo, e assim por diante. Toda a obra da criação é feita por palavras. Toda a obra da criação, ela é feita por palavras. 9 vezes. Vayomer Elohim. Deus diz. E Deus diz. Eu estou aqui falando há 1 hora, mais de 1 hora e 15. Se eu tivesse que soprar por mais de 1 minuto, talvez eu desmaiasse. O que quer nos dizer isso? Que criar mundos, nós veremos mais à frente sobre Elohim, espíritos crísticos. Criar mundos é possível para espíritos crísticos, mas criar o espírito apenas é possível para Deus. Deus coloca o esforço máximo permitido na criação do homem, e Ele sopra em suas narinas uma centelha divina, o despertar da consciência. O homem passa a ter o livre-arbítrio. Daí nós entendemos o Salmo 82, versículo 6, e o que Jesus repete, que está no Evangelho de João. Vós sois deuses. No hebraico, no Salmo 82, está escrito:
Atem Elohim. Bereshit bara Elohim. O mesmo nome de Deus. Vós sois deuses, a partir da capacidade de candear a centelha divina em cada um de nós, presente em cada um de nós, nós evoluímos o nosso espírito até o estágio de espíritos puros, até nos tornarmos espíritos crísticos, co-criadores em plano maior. Daí então compreendemos, Elohim é uma palavra, um nome de Deus, que se encontra no plural. Elohá é o singular. Deus, no princípio, deuses, está escrito. Por que deuses? Rambam, o mesmo pensador, filósofo, médico do qual foi citado, nos traz essa explicação também no século XII, de que Elohim seriam espíritos crísticos, arcanjos. Vocês são deuses. E é muito interessante que existe uma passagem no livro de Gênesis, um pouco mais à frente, que nos conta que Abraão encontrava-se aos 99 anos de idade, 3 dias após realizar a circuncisão, uma cirurgia, e Abraão estava sentado, nos conta a Torá, o Velho Testamento, à porta de sua tenda. Conta-nos o Midrash, a parábola, que a história, que a tenda de Abraão, ela tinha portas para os 4 lados, norte, sul, leste e oeste, para que de todos os lados que chegassem peregrinos, viajantes, eles fossem bem recebidos, que eles tivessem uma porta a adentrar a sua casa. E estava Abraão na hora mais quente do dia, no deserto, em Israel, ao sol, e ele faz uma prece. Ele pede: Deus, que não passe o dia de hoje sem que eu possa servir. Ele pede a um dos seus escravos que ele saia para procurar se existia alguém naquela região. Ele volta e diz que não havia ninguém. Abraão olha para o chão. Quando ele olha para frente, ele vê 3 viajantes. E o texto em hebraico é enigmático. Ele diz: Adonai, Deus. Ele usa o nome de Deus, não Elohim. Ele não chama por arcanjos. Ele chama Deus. Permita que eu possa servir a vocês, que vocês possam beber água de minha casa, e que eu possa lavar os seus pés sem que vocês passem por mim. E quando eu li esse texto, já após conhecer a doutrina espírita, porque eu nunca tinha me deparado com essa questão, eu busquei mais de 50 exegetas, os sábios da Torá que interpretam esses textos bíblicos. E eu não encontrei nenhuma resposta que pudesse realmente me dizer o que significa, recorrendo quase a 3.500 anos de conhecimento do povo hebreu. Mas nós compreendemos a partir do Sefer Tânia, que nos explica sobre a centelha divina, sobre Deus colocar um pouquinho de si dentro de cada um de nós, o despertar de nossa consciência. A partir da criação do livre-arbítrio e da capacidade, onde assim nos diz: o homem foi criado sua imagem e semelhança. O que quer dizer?
que nós possuímos a capacidade da evolução do Espírito a partir do livre-arbítrio, a partir de nos aproximarmos da boa luz. Abraão olhou para aqueles 3 homens e enxergou neles a centelha divina. Enxergou no próximo Deus. Daí nós compreendemos, na última ceia, quando Lúcia estava nos contando sobre Simão Pedro, quando Jesus se remete a lavar aos pés de seus apóstolos, ele se coloca a servir a cada um de seus discípulos, mesmo sabendo que um deles iria trair, 9 iriam negá-lo, 9 iriam fugir, 1 iria trair e 1 iria negar. Ele olha a centelha divina da mesma forma que fez Abraão. Ele olha no próximo e enxerga Deus. E quando nós obtemos a capacidade de enxergar Deus ao próximo, nós então nos tornaremos capazes a cumprir o mandamento, o último mandamento que Jesus nos deixou naquela noite. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele amou ao próximo, enxergando a centelha divina, não se importando qual é o nível de evolução, não obtendo julgamentos sobre a evolução espiritual. Pois a centelha que anima a cada um de nós nos explica o livro de Gênesis, que é a mesma, é a centelha divina. Por isso, ele se coloca a servir a humanidade quando encarna. É interessante que, se nós quisermos notar as manifestações da inteligência divina no nosso dia a dia, basta olharmos ao céu, notarmos as estrelas, que para nós parecem infinitas, mas a olho nu não são mais do que 4.000. Mas com o caminhar da ciência, nós a cada dia compreendemos que o universo é quase imensurável, com suas centenas de bilhões de galáxias, e cada uma delas possuindo suas centenas de bilhões de estrelas. Ou então, se não notarmos o macrocosmos, que olhemos para o microcosmos. A força maior, como nos dizia Albert Einstein, a quinta e maior força do mundo é o amor. Ela mantém o mundo em sincronia. Nós olhamos as centenas, os incontáveis trilhões infinitos para nós, de átomos que se encontram apenas no nosso mundo. A inteligência divina se manifestando nas leis da natureza. Quando nós olhamos para as infinitas reações químicas que ocorrem a cada segundo no organismo de cada um de nós, para que o fluido vital possa se filtrar através da inteligência divina nos tantos mecanismos que ainda está o homem buscando a compreensão. Quando nós observamos a natureza, observamos a manifestação da inteligência divina. Mas se verdadeiramente quisermos nos conectar a Deus, é necessário que nós façamos como fez Jesus, servir ao próximo, através de nos colocarmos como servos da humanidade, através de procurarmos apenas a centelha divina, sem que façamos nenhum tipo de julgamento, para que possamos apenas fazer como fez Abraão, olhar ao próximo e dizer: Adonai, permita Deus, permita vocês que não passem por minha casa, sem que eu vos possa dar água e lavar os seus pés. Daí então, na última ceia, quando celebrava Jesus junto aos seus apóstolos,
a Páscoa, o Seder de Pêssar. A noite onde se comemora a Páscoa judaica, a festa de libertação. E é interessante que no texto em hebraico, Abraão, quando aceitam aqueles 3 peregrinos adentrar a sua casa, Abraão diz à sua esposa: Sara, pegue 3 porções da farinha mais fina, e eu irei abater o bezerro mais tenro, mais novo que eu tenho, dando o que há de melhor materialmente àqueles homens, que ele não conhecia, mas ele respeitava e amava pela essência divina. E a palavra que se encontra nesse texto não é pão, são tortas de pão ázimo, matzot, em hebraico, matzah, o plural, o singular. Significa que Abraão se encontrava naqueles dias próximo ao mês de Nissan, no mês de Nissan, realizando pela tradição a festa da libertação do Egito, mas muito antes de que os judeus fossem escravos no Egito, pois a ele foi dito: tu serás pai de grandes nações, e teu povo será escravo por mais de 400 anos, em terras de estrangeiros. E daí vem o mandamento de que deve-se tratar bem os peregrinos, traduzindo a essência espiritual desse texto que se faz. E Jesus se usa exatamente do mesmo momento da festa da libertação, porque não se comemora a libertação do Egito, se comemora a libertação do Espírito. Quando nós estamos realizando o Seder de Pêssar, à noite, essa noite, onde nós lemos toda a história do êxodo do Egito, nós nos sentamos e nos reclinamos como homens livres. Nos reclinamos como faziam os reis, para a esquerda, como homens livres, pois devemos considerar essa data, a Páscoa, a festa da libertação do Espírito. Sócrates, quando estava preso, já fora condenado a tomar cicuta para morrer. Seus discípulos pagam ao carcereiro para que liberte a ele. E ele diz: eu não estou preso, pois sou livre das prisões morais. A festa que está a comemorar Jesus, que iria caminhar dali 3 dias para a crucificação no Gólgota, onde estaria definitivamente, para a história da humanidade, celebrada a segunda revelação. Para as nossas consciências, Jesus se usa dessa porção explicada no livro de Gênesis. E é interessante, conta-nos Humberto de Campos, que Jesus passara àqueles que cometeram as agressões contra ele sobre processos de obsessão para que pudesse se tornar mais cruel aquele momento. Nos conta Humberto de Campos que ao desencarnar, uma pleiade de espíritos se encontravam ali, de arcanjos, de anjos celestiais, encontravam-se ali, pois estava se definindo esse momento para a eternidade da humanidade. E dali então, o anjo da caridade se aproxima de Cristo e lhe diz, lhe oferece ajuda, e nos conta poeticamente, Humberto de Campos, que Jesus diz, vá e socorra Judas. Nós vimos que 70 é 10 vezes o 7. 10 vezes a completude. 10 vezes onde alcançar esse número simbólico dentro da tradição, da cultura judaica, nós vimos que é alcançar 10 vezes o celestial.
quando Jesus nos disse: quantas vezes teremos que perdoar? 70 vezes 7. Mais 7 vezes a plena completude, a perfeita união. E a partir disso, para isso, nós com certeza temos que fazer como ele fez: perdoar a quem nos agride, perdoar aqueles, enxergar a centelha divina, nos colocar como servos, como instrumentos para o exemplo do Evangelho. E daí então, nós compreendemos a passagem que se encontra no capítulo de Mateus 25. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação dos homens. Pois tive fome e me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou necessitando de roupas e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, ou em verdade vos digo: o que vocês fizerem a algum dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Daí nós compreendemos o que Jesus quis dizer: servir ao próximo é fazer o bem ao próprio Deus. Vou fazer primeiro essa parte pelo tempo, que eu acho que é um pouco mais... Acho que para vocês do NEP vai ser um pouco mais interessante. E agora a gente vai dar uma mergulhada ainda maior dentro do que Emmanuel quis dizer com arquitetura textual. Então aqui, capítulo 1 de Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Eu vou fazer que nem a gente faz quando a gente está lendo. Pula para a última linha. Então não sou só eu. E a gente vai ver esse versículo aqui, ó. De forma a, no total, 14 gerações. Desde Abraão até Davi. São 14 gerações. E desde Davi até o exílio da Babilônia. 14 gerações. E do exílio da Babilônia até o Cristo. 14 gerações. Só eu não entendi nada? Foi só eu quando leu isso? Então vamos lá. Aqui tem um texto do A Caminho da Luz, que é só para a gente ver como Emmanuel, ele nos deixa os caminhos, como Haroldo diz, que Emmanuel é aquele suco concentrado tanjal, que a gente come uma lata e ficava 2 anos no freezer, que a gente ia diluindo em água. Quando ele fala aqui dos exilados de Capela, 4 grandes grupos que se fixaram depois dos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Só eu também li rapidinho quando eu li isso, não entendi nada. Agora a gente vai entender as duas partes. É interessante quando a gente olha a língua dos povos exilados de Capela, aqui o hierogrifo lá na primeira, a gente olha ali a cabecinha do touro.
Vamos ver aqui, ó, embaixo, a letra B. Ela se chama Beit, casa. Essa letra, casa, pai, Abba, é o touro da casa, o chefe da casa. Mas essa raiz, ela não se dá só no hebraico, como a gente está vendo. O cananeu, o hieroglifo, o sânscrito, o latim, o grego. Tem um livro, deixa eu me recordar, eu já recordo o nome para vocês. Eu vou recordar o nome, eu me esqueci. Eu vou passar para vocês que ele conta a história do hebraico. É um livro acadêmico, em inglês, ele não tem a publicação em português. Eu comprei ele nos Estados Unidos para ajudar a compreender essa parte. Então a gente vai ver aqui o hebraico, o fenício, o hieroglifo, as escrituras rupestres. Lembra que nós dissemos que os exilados de Capela estavam muito mais intelectualizados moralmente e que eles tinham como missão auxiliar o desenvolvimento intelectual da humanidade? Esses espíritos descobriram o fogo, a roda, impulsionaram intelectualmente a escrita. Mas vêm todos do mesmo orbe. Daí Emmanuel nos explica afinidade sentimental. Lembra que nós falamos da rebeldia, de se sentir superior, exclusivismo? Tudo isso a gente está vendo. A gente está habituado a estudar sobre os exilados de Capela e ver isso nos sacerdotes egípcios, que próprio Emmanuel nos diz que eles eram monoteístas, mas eles não passavam isso aos grandes povos, pois eles se consideravam superiores. Dentro da língua nós vemos essa similaridade. Então, a letra A, o Aleph, no grego antigo, no hebraico antigo, no fenício, aqui é o hieroglifo, o cananita e as próprias escrituras rupestres se dão assim. Eu vou dar um tempinho só para vocês verem como é realmente parecido. Olha de onde sai o olho, a cabeça. Interessante, né? É bem... O que isso tem a ver com aquele versículo? Se vocês não estiverem entendendo nada, não se preocupem. Da onde vêm os números? Esses números que nós nos utilizamos hoje, eles são os números indo-arábicos. Antigamente, como a gente está habituado, por exemplo, com os números romanos, todo mundo estuda na escola, a gente está habituado com outros algarismos. E no hebraico, como era? Como é? No hebraico, a primeira letra tem o número 1, Beit, o número 2, Gimel, o número 3, Dalet, quarta letra, o número 4, assim por diante. Yud, o número 10, que é aquela que a gente viu que estava repetida 2 vezes, essa daqui. Mas a gente está vendo aqui, ele tem o número absoluto e o número reduzido. Isso em hebraico se chama gemátria. Todas as vezes que nós vemos no Evangelho números, eles não são literais. O povo judeu não ficou 40 anos no deserto. Jesus não ficou 40 dias em cima do monte. 40, por exemplo, é um número que simboliza um processo de ascensão, de preparo para a evolução espiritual. É um momento que você se prepara para enfrentar um processo de evolução na sua vida. Então a gente pode dizer que antes de encarnar, a gente ficou 40 anos no deserto, se preparando para essa importante prova. Tanto é assim que na Revista Espírita, Kardec, quando fala
de Adão e Eva, salvo engano, novembro de 1868, salvo engano, quando ele fala de Adão e Eva, ele fala, olha, não é o que vocês, não é o dogma que está compreendido pelo Oriente, pelo Ocidente, pelo mundo ocidental. Não é isso. É o processo de preparação. Tem um versículo, esse versículo em hebraico é Tehit Tzadik Ve'al Tehil Asha Ve'afilu Kol Ha'olam Ulo Omrim Lecha Tzadik Tehil Etzmeha Shatar Asha. Kardec nos diz que a simbologia é explicada por esse versículo que se encontra numa Serenidá, no Talmud. Isso é Kardec que está dizendo. Que significa, seja um justo, não seja perverso. E mesmo que o mundo inteiro te considere um justo, tenha para você que você é um perverso. E aí vai nos dizer, o Sefer Tanya, que eu já citei para vocês. E quando eu li isso na revista espírita, eu acho que era quase meia-noite, eu liguei para o Haroldo e falei, acorda, eu preciso te falar um negócio. Kardec sabia de tudo. E acho que ele pensou que eu estava louco. E esse versículo nos conta, esse livro, que é um juramento, entre aspas, simbologia, linguagem simples, que nós fazemos antes de encarnar na Terra, para que nós sejamos justos. Amanhã a gente vai estudar um pouquinho sobre ser justo, sobre leis de justiça, amor e caridade. Nós vamos entender melhor. Mas, por exemplo, esse número 40 significa isso. Todas as vezes, quase todas, a gente vai ver que os números têm essa correlação. Então, o fato de duas palavras serem equivalentes numéricas não significa obrigatoriamente que tenham uma conexão inerente. O equivalente numérico de uma palavra hebraica representa o número de suas energias. Portanto, quando duas palavras totalizam o mesmo número, isso indica que duas coisas possuem o mesmo número de energia. No entanto, isso não significa que exista uma conexão interior entre elas. Vamos lá, vou explicar no próximo slide, porque ainda não deu para visualizar, eu imagino. Somente quando você sabe que há uma conexão intrínseca conceitual entre duas coisas, então o fato de serem numericamente equivalentes, isso indica que a fonte de sua energia espiritual, elas partilham da mesma energia. Lembra que eu falei do Abba, Pai? Vamos pegar aqui as palavras que nos interessam. Dai, 14. 14. Isso. Eu fui ver se a matemática estava certa. 14. Yud. Vamos pegar aqui. 10. 4. Dalet. Dalet. Yud. 4. Mais 10. 14. Suficiente. Muito difícil, gente. Se eu fosse escrever em algarismo romano, como que eu ia escrever? 14. Agora, se, por exemplo, o X fosse a letra I, então nós escreveríamos uma palavra. Então, se a gente pegar todo o Velho Testamento e a gente colocar ele em números, algarismos arábicos, indo-arábicos, que a gente conhece, a gente poderia escrever ele todo em números. O que eu estou fazendo? Eu estou lendo o texto em números. Lembra que essa linguagem, ela se traduz? Por exemplo, o mundo espiritual, a codificação foi escrita em francês. O mundo espiritual é em francês? Não. Ele é uma representação. Então é isso que ele está nos dizendo aqui. As letras, tem um versículo no Talmud que ele diz assim: Deus olhou a Torá e criou o mundo.
Nossa, que pretensão, né? Deus olhou as leis divinas, criou as leis divinas e constituiu todo o universo a partir das leis divinas. Mas o espírito, a manifestação espiritual, ela tem que se condensar e se materializar de uma forma que nós compreendemos. Olha como é profundo espiritualmente isso que a gente está dizendo aqui. Olha aqui que o povo hebreu tem como tradição. Poucas pessoas entendem isso, tá, gente? Dentro do judaísmo, muitas poucas pessoas entendem isso. Ele está dizendo que a materialidade, as letras, são uma representação, um reflexo da espiritualização, da espiritualidade. Existe uma lógica, não é feito aleatório. Inteligência suprema. Estão tentando traduzir isso. Então, o que significa 14 gerações? 14. Dai, suficiente. Suficiente. 42. Vamos lá, 42. Beit, 2. Lamed, 30. Yud, 10. Então, 30, 2, mais 30, mais 10, 42. Bli. Tem outras palavras com esses números, tá, gente? Mas lembra que não é tudo que tem o mesmo número que ela tem a mesma representação. Tem que ter uma conexão intrínseca de ideias que elas vão se manifestar no texto. Muito difícil? Tá dando para entender? Eu guardei isso para vocês. Eu guardei isso para vocês. É porque os números para nós não têm esse significado. Tem. Então a gente, para fazer a conexão, entender essa importância, é muito difícil para nós. Essas concepções de que número tal significa isso. Na nossa numerologia, Não tem sentido. é porque uma laranja, mais duas laranjas, não tem laranja. Mas se não tiver laranja, é 3, para qualquer coisa. Por isso que eu fiz questão de voltar ao início da humanidade, a evolução das línguas, o que nos diz a ciência, colocar onde Emmanuel nos diz, à luz da doutrina espírita, onde ele nos deixa a referência, para que nós possamos caminhar isso. Tá bom, Blidai, aonde está escrito isso? Tragam um dízimo todo ao templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se eu não abrir as comportas do céu para derramar tantas bênçãos, até que seja suficiente. Ad bli dai. As duas palavras juntas. Mas tem que ter mais coisa. Para a gente estar falando isso aqui na frente de todo mundo. Eu lembro que quando eu peguei esse versículo, quando eu comecei a tirar esse insight, eu levei para o outro, eu falei, e aí, aonde eu falo? Ele falou, fala no Maranhão, no encontro de neve. Porque eles estão querendo aprender bastante. Isso foi no começo do ano, lá em João Pessoa, no Congresso de João Pessoa. Acho que a Laís estava lá, da Fraternidade Sem Fronteiras, ela estava com a gente lá. Essa questão dos números, é nessa mesma linha de raciocínio que encontraram o nome de Deus, o material genético? Mas assim, a gente mistifica. É o que eu conversei com a Lúcia. É muito fácil a gente se perder nisso. Você tem que estar... A gente tem 4 tipos de interpretação. A gente tem que estar muito amarradinho com o texto, sabe? Para evitar a mistificação. Tem um ponto, só para a gente entender onde está isso no Velho Testamento. Está escrito que em determinado momento, conta-nos, em determinado momento estava Moisés no deserto e o povo tinha sede. E Deus disse, simbolicamente, fale com a rocha e ela dará água. E aí Moisés estava com raiva, diz o texto, com raiva, estava o povo, ele pensava como o povo é tão mal agradecido, com tanta bênção que está recebendo, e eles estão reclamando, e aí ele bate com o cajado na pedra, e Moisés, ele não entrou em Israel. E dizem os sábios da Torá
que ele não entrou em Israel porque ele não falou com a pedra. Ele se utilizou do cajado. E isso fez com que o povo pudesse acreditar que era o cajado e não a mediunidade de efeito físico dele, à luz da doutrina espírita. Ou seja, deu a desentender, ele deu margem para mistificação. Mas essa que a gente chama de gematria na Kabbalah, ela é muito delicada. Eu estou apresentando para vocês porque vocês vão ver que está tudo amarradinho. Emmanuel, a ciência, certo? Então está escrito lá, ad bli dai, eu mandarei tantas bênçãos até que seja o suficiente. As letras, Senhor dos Exércitos, templo, simbolismo. É o simbolismo que está escrito lá, que o povo judeu usa. E aí o que nos diz Rashi, um grande interpretador, um sábio da Torá, ele nos diz sobre esse versículo: para que haja alimento suficiente, que todos os meus servos tenham comida. Ou seja, se vocês amarem, vendo a centelha divina, fazendo como Abraão, dando o melhor materialmente, não julgando, perdoando, eu vou dar tantas bênçãos para vocês, que é difícil traduzir esse habilidade para o português. Que vocês vão me dizer assim: para, pelo amor de Deus, é suficiente, não me manda mais bênção. É isso que está querendo dizer. Entende? É muito mais do que até que seja suficiente. É que a gente não vai nem conseguir enxergar tanta bênção. A gente vai falar: é suficiente. Meu Deus, para que tanta misericórdia? Para que tanta bondade? Se a gente quiser pensar, espíritos puros são plenamente felizes. Certo? Espíritos puros são plenamente felizes. Kardec nos diz no livro Céu e Inferno que, por exemplo, se uma pessoa tem, um espírito tem 10 imperfeições e outra tem 5, aquele que tem 10 é mais infeliz que o espírito que tem 5. Paulo de Tarso nos diz: evoluir é tirar as escamas dos olhos para enxergar a Deus. Tirar as escamas para enxergar. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos: pode o homem compreender a Deus? Não. Mas os espíritos puros podem. Então, conforme a gente evolui, a gente vai passando a enxergar a essência de Deus um pouco mais. Ou seja, a gente passa a servir e a amar com mais plenitude. A gente vai ganhando plenitude no amor. Vai evoluindo a imagem e semelhança. A gente vai candeando essa centelha divina. E quanto mais a gente serve, mais feliz a gente é. Certo? E aí a gente recebe tanta bênção, ad blidar, até que nosso espírito diga: seja, para, é suficiente, meu Deus. E aí nós temos, na última ceia, mais uma vez uma ligação com a última ceia, com o Seder de Pessah, onde está nos escrito, vamos ver quantas vezes, é uma canção que a gente fala assim, também cheia de simbolismo, e a gente diz: se Deus tivesse libertado do Egito, já nos teria sido suficiente. Dai, dai, suficiente, e para nós. Se nos tivesse revelado a Torá, já seria suficiente, a manifestação suprema da misericórdia divina. Se Deus só nos tivesse libertado do Espírito, se tivesse nos dado a Torá, se Ele tivesse nos tirado do Egito e dado os julgamentos das leis divinas, ninguém deve para a lei, todo mundo deve para a consciência, ninguém deve, quer dizer, todo mundo deve para a lei, para a consciência, ninguém deve ao próximo, nesse sentido. Se Ele tivesse feito seu julgamento sem ter justificado os seus dedos, já teria sido suficiente. Quantas vezes, vamos ver quanto Ele vai falar. Se Ele tivesse
justiçado seus deuses, sem poder ter matado os primogênitos. Ele vai falando de todo o êxodo do Egito. Se ele tivesse dado os seus bens, mas não tivesse aberto o mar vermelho, falando, seria suficiente, meu Deus, estaria bom, estaria muito bom. São 14 vezes. São 14 versículos. Se ele tivesse nos conduzido ao Monte Sinai, tivesse dado a Torá, se ele nos tivesse dado a Torá e tivesse nos conduzido à terra de Israel, a terra de Israel a gente já sabe que não é a terra de Israel, que é a redenção espiritual, teria sido suficiente. Então, vamos reler. Se Deus tivesse nos dado a chance de encarnar nesse mundo, tivesse nos dado apenas a revelação de Abraão até Davi, teria sido suficiente. Eu tenho certeza que muitos espíritos alcançaram a redenção espiritual apenas com conhecimento da primeira revelação. Depois, se ele tivesse de Davi até a Babilônia, ao exílio da Babilônia, ou seja, ainda com a sua justiça, mas a justiça anda junto com a misericórdia. O exílio da Babilônia, mais uma vez, o exílio, nos afastar, encontrar a expiação e a reparação, teria sido suficiente. Mas Deus é muito misericordioso. Deus é justo. Então Ele nos deu até o Cristo. Então, o que Mateus está nos dizendo? Que é a representação absoluta da misericórdia divina, a segunda revelação. O Espírito de Jesus, um Espírito crístico, encarnar para demonstrar o amor, para amar a toda a humanidade, sem julgar, se colocando em posição de sacrifício, é o que está nos dizendo o texto. Dentro da arquitetura textual que nos falou Emmanuel, que traz o povo judeu e que só passa de mestre para discípulo. E aí, quando a gente soma, lembra que tinha lá, se vocês quiserem a gente volta, que os números têm a gemátria curta, quer que volta lá para vocês verem? Esse 42. Lembra aqui, ó, por exemplo, 12, não, aqui 30, 0. Vamos colocar aqui, se fosse 40, é o 4. Então 40, 4. 2, 2. 4, 2. É o número reduzido dele. Certo? O que significa isso? Vamos lá para frente. O que significa isso? Aonde? Aqui, 4 mais 2. É o 6. É interessante que na tradição judaica, nós estamos, eu não vou lembrar exatamente o ano, 5.760 e alguma coisa, o calendário é diferente, e está escrito, por coincidência, que até o ano 6000 começaria o mundo de regeneração, a era messiânica. Então o número 6 é o que antecede a redenção. E o Cristo? Ele deixa no Evangelho o caminho para a redenção individual, para que nós alcancemos a libertação de nossos espíritos. Muito difícil, gente? Deu para entender? Interessante? Então esse é um versículo só. Até que horas a gente vai? 10 minutos. Então... Não sei se tem aí, mas tem uma
questão bem interessante, que às vezes as pessoas perguntam, por que o povo judeu? É isso daqui. Aqui está escrito, como o povo... tem duas perguntas interessantes. Aqui. Como o povo judeu vê Jesus hoje? Olha, eu fui criado dentro de uma linha do judaísmo, a gente tem várias vertentes, como por exemplo, a gente tinha os fariseus, os saduceus, os essênios. Então ali são as raízes, né? De lá vem ramificando. E eu fui de uma linha ortodoxa, mas que a gente estuda essas questões espirituais. Certo? Então assim, dentro da ortodoxia, hoje, como Jesus é visto? Ele não foi aceito, nem mesmo como profeta. Não foi aceito. E aí é interessante a gente pensar. E no tempo de Jesus? Jesus foi aceito? Não. Lembra que eu contei de Gamaliel? De Gamaliel, o mestre de Paulo de Tarso, certo? Tem um versículo na Torá que fala, que conta que Moisés, que haveria um sábio, que ele seria o maior sábio de todos os tempos. Eliezer. E aí, ele seria tão sábio que Moisés coloca o nome do filho dele, de Eliezer, em homenagem àquele que viria. E é interessante que Hilero foi discípulo de Eliezer. E deixa eu só pensar, porque isso é um quebra-cabeça que está no Talmud. Hilero foi discípulo, foi contemporâneo a Eliezer. Foi contemporâneo. E Hilero respeitava muito Eliezer. Estava escrito que ele seria o maior sábio de todos os tempos. Houve um outro grande rabino, contemporâneo a Jesus, todos conhecem, Gamaliel, Paulo de Tarso, então já falamos 4. Tem um outro que se chamou Rabi Akiva. Rabi Akiva, ele se converteu aos 40 anos de idade, ele não era judeu, ele se converteu. E ele alcançou a posição de um dos maiores sábios da sua época. Ele só não foi o líder do povo judeu, porque dentro desses dogmas de se utilizar da política para manipular a religião, porque a religião se torna um meio de dominação do povo, uma ferramenta de se angariar poder, mediante a isso, ele só não foi concebido como rabino-chefe de sua geração, porque ele não tinha o mérito dos pais serem judeus, ele era convertido. Política. E é interessante que conta que certa vez Rabi Eliezer estava andando na feira, conta o Talmud, que ele estava andando na feira, chegam os soldados romanos e prendem ele. Ele tinha feito um bem, ajudado o imperador romano em alguma coisa, e em função disso o imperador romano disse a ele: escolhe o que você quiser. Falou: eu quero ter um colégio de livres pensadores, onde a gente possa estudar em paz, onde os romanos não vão interferir. E aí ele fundou a Yeshivá dele. Yeshivá vem de lá, Shevet, sentar e estudar. Esse colégio que eu falei que eu estudei, até hoje chama Yeshivá. Então, ele fundou uma Yeshivá e eles lá estudavam muito. Ele foi levado para julgamento. E ele é liberto. Quando ele chega na Yeshivá dele, então todo mundo lá, aqueles rumores: Rabi Eliezer foi preso, meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Rabi Eliezer foi preso. O que será que ele fez para merecer uma coisa tão grave? E aí, ele fala: olha, eu fui preso, sendo acusado de conspirar contra o Império Romano, estando junto aos cristãos. Ele
foi acusado de ser cristão. Rabi Akiva, ele sai, ele estava lá, um dos maiores sábios, a gente está falando de todos os maiores sábios do tempo de Jesus. Ele sai, ele está ali e ele diz, eu sei o que ele fez para merecer isso. Uma acusação tão grave. Ele estava andando na feira, ele encontrou o chefe, o líder do movimento dos cristãos, até está escrito no Talmud o nome dele, eu não me recordo, ele está em 6 tratados diferentes, essa história toda, um quebra-cabeça. Ele ouviu o que ele dizia de interessante, o que ele dizia era interessante. Os soldados romanos passaram, viram ele conversando e prenderam ele. Foi por isso. E aí ele chegou no julgamento, e aí o juiz pergunta assim para ele, você acredita que exista um outro rei? Você serve a outro rei? Lembra que está escrito lá, em cima da cruz, rei dos judeus? Você serve a outro rei? E ele diz, não, eu sirvo ao único rei. E o juiz entendeu que ele estava dizendo ao imperador romano, mas ele estava dizendo de Deus. Ele se usa, porque o judeu, ele não pode negar a sua fé. Por isso muitos iam à fogueira, às requisições. E ele diz isso. E é solto. Ele usa da inteligência dele e é solto. Ele chega lá na Yeshivá, Rabi Akiva diz isso. Agora, naquela época, não tinha Facebook e Instagram. Não tinha como Rabi Akiva saber disso se ele não estivesse junto. Como ele ia saber? Concorda? Como ele ia saber? Rabi Eliezer falou, olha, é isso mesmo. Ele tinha que estar junto. Aí no dia seguinte, alguns dias depois, inicia uma discussão dessas dialéticas do Talmud, onde um diz, eu aprendi de não sei quem, que aprendeu de não sei quem, que aprendeu de não sei quem. Vai dizendo toda a tradição judaica que nem está lá aqui no capítulo 1 de Mateus. Você vai dizendo todo mundo. Porque você não pode dizer nada no judaísmo se você não tiver embasamento textual. É um tratado de leis. Tem que ter fonte. Você tem que ter fonte. Você tem que falar com fonte. Não, eu acho. Não. Você pode dar a sua interpretação, mas toda baseada em um conjunto de leis. Certo? Espiritismo é a mesma coisa. Então, ele chega numa discussão e Rabi Eliezer dá um ponto de vista de lei. Ou seja, uma interpretação benevolente da lei. E os outros 71 sábios dizem para ele, não, está errado. Aí ele fala, então o que a gente vai fazer? Vamos consultar a maioria. E perguntam para todos os estudantes, quem aqui acha que eu tenho razão? Todo mundo levanta a mão. Ou seja, era claro que o que ele está falando estava claro na lei. O que os outros sábios dizem? Você está errado. Você está errado. Então ele vira e fala, então já sei. Nossa reunião mediúnica. Vamos chamar aqui o profeta Elias. E vamos perguntar ao profeta Elias. Em espírito. Por isso mediúnico. E aí, o profeta se materializa e diz, em tudo o que diz Rav Eliezer, ele tem razão. Não só nessa lei. Se ele estava lá, na feira, junto aos cristãos, ele tinha razão. E os cristãos não podiam se reunir em público. Então eles estavam às escondidas e não na feira. E Rabi Akiva não estaria por acaso. Ele não estava comprando pão, ele estava ouvindo o que era transmitido naqueles dias. E aí, o que eles fazem? Ele está errado. Ele vai embora para a casa dele. Os outros sábios dizem, ele está excomungado da comunidade judaica. Do mesmo jeito que fizeram com Paulo, com Saulo. Ele foi execrado da comunidade judaica. E aí, eles falam, alguém tem que ir até lá, dizer o que está acontecendo para ele, a nossa decisão. E aí, Rabi Akiva fala, eu vou.
Aí narra o texto que ele chega aos pés de Rabi Eliezer, senta aos pés dele, como um discípulo faz ao seu mestre, rasga a sua roupa, que é um símbolo para o luto. Ele está em luto pela decisão do Sinédrio. Ele discorda e fala: você foi excomungado da comunidade. E é interessante que Jesus, quando ele chega em Jerusalém, ele fala que não restará pedra sobre pedra. E eu edificarei um novo templo no coração dos homens. E narra em outro Maseret que Rabi Akiva, quando chegou com a destruição do templo e olhou o templo destruído, todo mundo chorou. E ele deu risada. Ele viu uma raposa saindo de uma toca e ele riu. Por que ele riu? Porque a profecia estava concluída. O que Jesus disse tinha sido feito. Então, quando perguntam, o povo judeu aceitou Jesus? Por política, não. Mas, como a gente está vendo aí, os maiores sábios do tempo de Jesus compreenderam porque eles eram sábios. Mas, por uma questão política, isso foi difundido de uma maneira que nós, hoje, no judaísmo, não consideramos Jesus a nada. Mas, quem estuda pode chegar às suas próprias conclusões. Como, por exemplo, nesses textos. Dá tempo de responder mais uma? Amanhã eu respondo. O problema nossa é como só organizadora. Então, se vocês querem mais um pouco, mais ou menos. Como se ajusta o judaísmo e o espiritismo na crença de uma pessoa? Então, gente, quando eu conheci o espiritismo por ser médium, eu queria entender o que estava acontecendo na minha vida. E eu procurei o livro dos médicos. E quando eu comecei a estudar, eu deixei todos os meus livros lá em São Paulo, eu moro hoje na Bahia, deixei tudo lá bem distante. Aí chegou um anjo na minha vida, um espírito que me ajudou muito, se chama Jorge Lahar, um grande palestrante espírita, de Rondônia, um grande amigo, muito querido. E um dia a gente se encontrou, ele sabia que eu era judeu. Ele sabia das dificuldades que eu estava passando. Ele falou: você vai ficar comigo esse final de semana inteiro. Eu fiquei com ele, conversando muito, e aí ele começou a me perguntar, a gente começou a conversar. E aí ele foi me mostrando que eu não tinha que descartar aquele conhecimento, que eu tinha que utilizar ele para compreender o Espiritismo. Aí eu liguei para minha mãe lá em São Paulo e falei: manda todos os livros, eu preciso deles. Depois eu conheci o Haroldo, também um amigo muito querido, que me ajuda muito, e que tudo que a gente vai estudando, a gente vai conversando, eu vou expondo para ele antes de trazer, antes de falar: olha, o que você acha disso? Tem alguns mentores encarnados. Então, como eu adapto isso? Hoje, eu entendo como realmente, eu vejo como realmente a continuação da primeira revelação, a segunda revelação, a terceira. Então, se alguém me perguntar por que eu sou espírita, por convicção. Eu sou espírita por convicção. Porque o mesmo carta que deve ter recebido o Rabi Eliezer, eu ainda não recebi, mas eu espero. Tem uma pergunta aqui da comunidade, sabe? Eles estão sabendo porque tem muita palestra minha, assim, nas redes sociais, em vários lugares, no YouTube, em congressos. Quer saber se você já foi expulso? Esperando a carta. Mas eu espero que sejam cartas
e não pedras. Mas se forem pedras, o que eu disse é por convicção. Boa tarde, gente.